boa tarde, que aqui é tarde de tarde. Continuando, fechando aqui as aulas sobre o estado gasoso e suas transformações de estado, sempre mantendo uma das variáveis de estado constante, num primeiro momento, claro, para poder entender como que as relações se dão. Ora, então vamos manter agora constante a temperatura. Se a temperatura está constante, ela é chamada de isotérmica. Isotérmica, beleza. Com temperatura constante. Então, quem vai variar vão ser a pressão e o volume. Beleza. Eu preciso, então, de um volume variável. Eu preciso imaginar o meu recipiente com um êmbolo móvel. Beleza. Eu tenho aqui então o êmbolo aqui. Então esse aqui é o êmbolo móvel. Eu tenho uma amostra gasosa aqui dentro que mantém essa altura em função da sua pressão. Então, eu tenho aqui uma pressão sendo exercida em função do espaço que eu tenho ali para esse gás ocupar. Beleza. Vamos imaginar que eu diminua o espaço. Então vamos supor aqui que o desenho não vai ficar igual, né? Mas vamos supor que eu estou falando ainda do mesmo êmbolo. Só que eu peguei isso aqui e empurrei. Empurrei ele aqui. Então ele está lá para baixo. Está lá para baixo. Então houve uma diminuição do espaço. Porque eu fiz uma diminuição do volume. Ora, essas moléculas aqui, então elas vão continuar aqui, só que agora elas vão estar com menos espaço para estar vendo. Ela vinha, fazia pressão, porque ela batia aqui, pegando, aí batia aqui, pegando, aí batia aqui, pegando, batia aqui, pegando, ia batendo. Então ela mantinha esse espaço em função da pressão que ela tinha, ou ela tinha aquela pressão em função do espaço que ela tinha. Eu diminuí o espaço, então agora as moléculas vão bater mais vezes. Ela está com a mesma velocidade, ela está constante. O movimento dela, o grau de agitação dela está constante. Então se antes ela tinha espaço para mexer, agora ela não tem mais. E aí ela vai ficar aqui batendo mais vezes. Então vai significar um aumento de pressão. Porque aumenta o número de choques. Então observe que elas são inversamente proporcionais. Se quando era diretamente proporcional eu dividia, inversamente proporcional eu multiplico. Então a pressão vezes o volume vai ser igual a uma constante. E que constante é essa que eu já falei nas outras aulas? Ora, constante significa um estado. Então eu posso dizer que a pressão inicial e o volume inicial vão ser iguais à pressão final vezes o volume final. E isso, claro, na transformação isotérmica. Isotérmica. Beleza? Aquelas outras equações que a gente trabalhou. Ah, mas a gente não trabalhou com equação. Trabalhamos. A gente viu que pressão sobre temperatura é igual a uma constante. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. Claro que isso aqui agora não é para a isotérmica. Vamos então apagar aqui. Vamos apagar, a gente já fez a análise, a gente já sabe
que agora a gente está variando. Por favor, não apague de luz, depois eu vejo isso. Mas vamos continuar. Então, essa situação aqui é para a transformação, no caso, volume constante, isocórica. E a gente viu, quando a pressão é constante, que o volume sobre a temperatura dá uma constante. Então, de novo, o que isso significa? Que o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Claro que isso para a transformação isobárica. Na transformação isotérmica ainda tem um detalhe que é a questão do gráfico. Então vamos colocar aqui nesse cantinho. Então, o gráfico, que é chamado gráfico isotérmico, da transformação isotérmica. Ora, eu vou ter aqui a variável pressão, eu vou ter aqui a variável volume. O que foi que a gente viu nessa transformação? Que quando eu tenho um grande volume, eu tenho uma pequena pressão. Então, eu poderia imaginar que esse ponto é inicialmente aqui. E o que a gente viu depois? Que se eu diminuísse o volume, então se eu pegasse o volume aqui, eu teria uma alta pressão. Então, eu teria a pressão aqui. Então, observe, ó. Eu tenho um grande volume, eu tenho uma baixa pressão. Eu tenho um pequeno volume, eu tenho uma alta pressão. Então, como que esse gráfico vai se dar? Esse gráfico vai se transformar nessa curva, que é chamada de curva isotérmica. E aonde? Em qualquer ponto que eu pegar aqui dentro dessa curva, pressão vezes volume vai dar o mesmo valor. Vai dar um valor constante. Ou então, como a gente viu, pressão vezes volume inicial igual pressão vezes volume final. Claro que eu estou falando ali no caso da isotérmica. Muito obrigado. Vamos fazer exercícios. E semana que vem a gente vai juntar as 3 equações numa equação só. PVT, PV sobre T igual PV sobre T. Mas isso fica para a próxima. Tudo de bom.